Atlas Geopolítico, o mundo em um podcast. Fala pessoal, estamos aqui para o nosso primeiro vídeo de 2026, o 9º vídeo do Atlas Geopolítico. E a ideia aqui é começar o ano falando justamente o que a gente acha que vai acontecer na geopolítica esse ano. Uma ideia de futurologia, um pouco de chute, um pouco de técnica, mas certeza, acho que a gente não tem tanta, né, professor Matheus? Então, bom dia, Borsal, a todos que estão nos ouvindo. Voltamos no ano de 2026, vamos tentar fazer aí um prognóstico, uma meio bola de cristal, mãe de Ná, do que pode acontecer nesse ano. Terminamos o ano de 2025 falando de uma retrospectiva, né, e vamos começar pensando o futuro. Eu acredito que é bastante imprevisível, o ano de 2026 promete muita coisa. Se nós tivéssemos feito esse vídeo no começo de 2025, eu acho que a gente acertaria pouca coisa. E convidar todo mundo aí para criticar nossas previsões, do que a gente não vai falar, e ao longo do ano ver se a gente acerta alguma coisa, né? Talvez os números da Mega Sena. Seria, olha... Começamos por onde? Eu acho que é justo começarmos por algo que esteve muito presente ano passado, que é a Ucrânia. A guerra da Ucrânia, que não começou ano passado, mas que teve muito destaque ano passado. A gente falou um pouco sobre isso. Temos vídeo no canal. Temos um vídeo bem legal no canal sobre essa guerra, que ainda está bastante atual. E o que você acha, professor? Essa guerra vai acabar, não vai acabar? Eu acho que a questão é essa mesmo, né? A guerra da Ucrânia terá fim em 2026, e eu vou ser taxativo, depois podem me cobrar. Eu acho que a guerra acaba. E eu vou dizer mais, eu acho que a guerra acaba no primeiro semestre de 2026. Só que ela acaba favorecendo a Rússia. Ela acaba com a Ucrânia cedendo territórios, a Ucrânia assinando vários compromissos, a Rússia assinando algumas coisas, de que não vai atacar mais, de que a Ucrânia agora vai ter a proteção da OTAN, não vai fazer parte da OTAN, obviamente, mas vai ter a proteção norte-americana. Mas Vladimir Putin, e essa é a minha perspectiva, a minha opinião, Vladimir Putin vai conseguir, se não tudo, grande parte do que ele queria com essa invasão à Ucrânia. Já tinha a Península da Crimeia e os outros territórios também vão ser russos. Você concorda, discorda? Eu concordo muito. Eu acho que ele ganhou, e ele ganhou pelo cansaço. Não tem mais como a Ucrânia se defender, não tem mais como a Europa financiar essa defesa, não tem mais como o Trump não conseguir chegar numa solução, porque a gente sabe que ele gosta de dizer que chegou nas soluções dos problemas do mundo. E ninguém mais aguenta essa guerra, especialmente a população ucraniana, que vem sofrendo ataques e invasões, enfim. Então eu concordo, eu acho que a guerra acaba, não consigo fazer essa previsão de primeiro semestre ou não, mas eu também acho que ela acaba, e eu também acho que ela acaba atendendo aos interesses russos, porque se não atender aos interesses russos, ela não acaba. Exato. A Rússia ainda tem força para continuar em 2027, 2028, e também... Poxa, é uma guerra que já dura muito tempo, né? É uma guerra que já fez sangrar muito, e eu acho que todo mundo que acompanha a geopolítica, acompanha notícias e sempre ouve, morreram tantos, uma cidade foi atacada, uma cidade está no inverno sem energia elétrica, então está sem formas de aquecimento. É uma guerra que vai acabar, eu acho, né? E favorecendo a Ucrânia. Isso também... A Rússia, desculpa, favorecendo a Rússia, exatamente. Isso também... Eu não sei até que ponto, é um assunto que não é novo, mas é um assunto que ganhou muita força em janeiro de 2026 já, que é o assunto da Groenlândia. Você acha que esse assunto Groenlândia, que envolve a Europa, que envolve a União Europeia, pode afetar também a guerra Rússia e Ucrânia? Pode acelerar o processo de pacificação de Rússia e Ucrânia? Acho. Porque o Trump está atuando em muitas frentes. Ele está atuando... tentando mediar a Rússia e a Ucrânia, ele está atuando na Venezuela, e agora também tem a questão da Groenlândia. Então, talvez até para conseguir trabalhar essa questão com a intensidade que ele deseja, ele precisa ter mais a possibilidade de estar atento àquilo e focado naquilo. O que, se ele tiver muitas frentes para batalhar, não vai acontecer. E talvez conseguir um apoio russo nessa questão da Groenlândia? Pode ser o troco, né? A gente força aqui a Ucrânia a aceitar seus termos e vocês não interferem na minha tentativa de tomar a Ucrânia. Isso é um jogo de xadrez e ninguém sabe o que é tomar a Groenlândia.
Eu falei? Ucrânia. Groenlândia. Estamos voltando, né? Estamos aquecendo. Isso. E a Groenlândia teve um episódio essa semana, que foi fim da semana passada, essa semana, acho que foi segunda-feira, bem birrento por parte do Donald Trump, que foi uma comunicação do Trump com o Jonas, que é o líder da Noruega. Primeiro-ministro da Noruega, né? O líder do governo norueguês. Porque é um comitê norueguês que premia o escolhido, que escolhe o premiado, na verdade, para o Prêmio Nobel da Paz. E o Trump, a gente sabe que ele queria muito esse prêmio e não ganhou. E o Jonas chama o Trump e fala, olha, a situação ali na Groenlândia não é boa, vamos com mais calma, vamos conversar. Chamando para o diálogo, né? E não para uma força militar. E o Trump fala, seu país não quis me dar o Prêmio Nobel da Paz, então eu não sou obrigado a pensar na paz. Eu vou agir do jeito que eu quiser, como eu achar que devo agir, de acordo com o que eu pensar que seja melhor para os Estados Unidos. E isso é um pouco um discurso infantilizado. Né? Birrento. Menino mimado. Ou quando você pega a bola e acabou o jogo porque você não quer mais jogar. O Trump, ele tem muito disso, de uma coisa pessoal e de atacar os líderes de maneira pessoal. E é claro, né, essa questão da Groenlândia, e a gente vai fazer previsões também sobre o que vai acontecer, mas essa questão da Groenlândia, o Trump está um falatório muito grande no começo desse ano. Nós temos nessa semana o Fórum Econômico de Davos, no qual o Trump vai discursar na quarta-feira, dia 21 de janeiro, e dia 22 de janeiro, os países da União Europeia vão se reunir para pensar e cogitar uma forma de retaliar as taxas que Donald Trump está impondo à União Europeia, caso a União Europeia não concorde com a cessão da Groenlândia para os Estados Unidos. E é um valor altíssimo. Eu me perdi agora com os valores, mas acho que era uma coisa de 50 ou 500 bilhões, uma coisa assim, estrondosa. 50 bilhões, eu acho. E chama atenção também nessa discussão da Groenlândia que o Trump tem dito, né, se nós não tomarmos a Groenlândia, a Rússia ou a China tomarão a Groenlândia. Ou seja, a população de lá que se dane. Né? Não interessa. A gente vai porque senão alguém que a gente não gosta chega antes. Pô, não é uma terra desabitada e não é uma terra sem posse. É uma terra que pertence à Dinamarca e é uma terra com povo. Mas não está sendo consultado esse povo? O que está acontecendo? O discurso norte-americano do Trump é de que a Groenlândia representa um risco à segurança nacional norte-americana e que ele não quer ter como vizinhos China ou Rússia. Acho que a grande questão é, se alguém abrir um mapa, vai ver que um estado norte-americano chamado Alasca faz uma fronteira, claro, tem um mar muito próximo com Vladivostok, que é a Rússia, o estreito. Com Vladivostok, de Bering. Já tem o vizinho. A Rússia já é vizinha. Já é vizinha. O mapa mundi que você se refere é o mapa que teria não o Oceano Atlântico como parte central, isso, mas o Oceano Pacífico. Sim. Então, já é próximo. E mesmo que a Groenlândia seja russa, o que é inimaginável, a relação do Alasca continuará sendo mais próxima do que a Groenlândia. Então, argumentos meio estapafúrdios e vai lançar 10% de taxa, e se não concordar, mais taxa em junho. E nós não estamos falando de países distantes dos Estados Unidos. A Dinamarca, Borsal, mandou tropa para o Iraque, mandou tropa para aquele atoleiro que foi o Afeganistão. Ele ameaça a Inglaterra, ele ameaça a França, a Alemanha, a Dinamarca, países que sempre foram muito aliados dos Estados Unidos. Então, as coisas é muito diferente do tom da Venezuela, por exemplo. Nós estamos falando de países que sempre foram aliados, que lutaram junto. Alinhados também. Alinhados, né, economicamente, culturalmente. Então, é uma coisa bastante estapafúrdia. Nós temos que fazer um vídeo grande sobre a Groenlândia. Faremos. Né, explicando a Groenlândia, posição estratégica, terras raras. Mas o que você acha que acontece com a Groenlândia esse ano? Eu não acho que o Trump esqueça ou que a poeira baixe e ela fique fora das notícias. Eu acho que isso vai continuar. Até pela teimosia do Trump, mas eu não acho que vá descambar
para uma questão militar. Eu acho que vai ser resolvido numa mesa de negociações diplomática, e é difícil dizer se vai se tornar território dos Estados Unidos ou não. Eu acho que para 2026 não. Acho que não. Mas se isso fizer o Trump sentir que ele ganha apoio do eleitorado estadunidense, aí vira questão de vida ou morte, porque ele quer mais um mandato e aí ele vai trazer isso como bandeira de campanha. Eu vou ser taxativo. Eu acho que a Groenlândia termina 2026 como ela começou. Ligada à Dinamarca, vai ter falatório, vai continuar discussões, ameaças, mas no final senta na mesa e os Estados Unidos terminam com, sei lá, uma base aérea nova na Groenlândia e tá tudo bem. Até porque a Groenlândia, ao pertencer à Dinamarca, faz parte da OTAN. Então se tiver um ataque chinês ou um ataque russo à Groenlândia, todos os países europeus e os Estados Unidos estão comprometidos a defender a Groenlândia, né? Até daqui a pouco a gente pode falar sobre como a OTAN é importante no momento e o quanto essa ação dos Estados Unidos fragiliza a OTAN. Sim. Né? Uma outra questão que com certeza 2026 vai trazer notícias e já surgiram algumas em 2025, claro, porque houve toda uma preparação, é a Venezuela. A Venezuela. O que acontecerá com a Venezuela? Pode falar. Vai lá. Não, por favor. Então nós tivemos, né, Maduro foi retirado do poder numa ação cinematográfica, né, Maduro e a esposa estão nos Estados Unidos, vão ser julgados pela justiça norte-americana. Temos um governo provisório, né, na Venezuela, mas os Estados Unidos anunciam que empresas norte-americanas vão entrar na Venezuela e querem um governo de transição para a Venezuela, não sei se com eleições, e é difícil fazer um prognóstico do que vai ser da Venezuela. Você pode tentar e depois... É difícil ler, porque quem ficou na liderança é uma chavista. Uhum. Mas é uma chavista com apoio do Trump, que obviamente determinou um novo cenário político para a Venezuela que se distancia das ideias do Chávez. Então, é muito difícil de ler o que vai acontecer na Venezuela. Eu acho que os Estados Unidos devem impor à Venezuela o neoliberalismo, de modo que as políticas de assistência social, as políticas de distribuição de renda, funcionem bem ou não é o que a gente está discutindo aqui agora, devem cessar ou diminuir grandemente, e as privatizações devem acontecer no setor energético. Acredito, sim, em uma eleição em que os Estados Unidos, sem mostrar que estão fazendo isso, vão peneirar bem quais são os candidatos que podem ali colocar seus nomes para pleitear um cargo eletivo, enfim. Não vejo muita liberdade de atuação para o povo venezuelano. Eu acredito que em 2026 a crise venezuelana não vai ser resolvida, a crise econômica da população. Não será implantada uma democracia plena na Venezuela, também não. O meu medo, e o que eu acho que é possível, é descambar para uma guerra civil interna do povo venezuelano, de chavistas e não chavistas, e isso levar a alguma coisa, né, interna e os Estados Unidos simplesmente se afastarem. Uhum. Nós temos, né, nessa perspectiva, falando um pouco disso ainda de governos, o Irã está passando por isso agora, né, então o Irã está em manifestações gigantescas, já passaram de 500 pessoas mortas nas manifestações. Então, se a Venezuela pode cair numa guerra civil, o Irã também pode cair num conflito interno, e o regime iraniano está, por enquanto, reprimindo, dizendo de negociações, mas também não sei o que dizer muito, talvez, e eu acredito nisso, acho que o regime iraniano, em 2026, ele cai. Uhum. Tudo leva a crer. A pressão internacional também vai ficar muito forte, né? Uhum. 500 pessoas morreram. Mais do que isso, né? Os números são bastante obscuros, na verdade, né? Pessoas oficialmente. Né? E quem deveria estar mediando tudo isso são as organizações internacionais, que a gente já tem falado aqui, passam por um projeto de alguns líderes nesse momento de enfraquecimento delas. Né? O Trump, que a gente tanto cita, é um dos caras que mais tenta fragilizar essas instituições internacionais. Ele critica tudo que ele pode da ONU, por exemplo, a escada rolante, a qualidade da escada rolante da ONU, que ele quase caiu. Ainda bem que ele... palavras dele, né? Ainda bem que ele é um cara ágil e pôde se equilibrar rapidamente, né? Quando a escada rolante deu ali uma falha. Enfim.
que o salão é antigo, que o azulejo é feio, tudo que ele pode falar, ele fala, para descredibilizar essas instituições, até porque essas instituições tendem a defender a diplomacia, o multilateralismo, e ele não é um líder que vai por esse lado. Então eu vejo o Trump ainda mais imprevisível em 2026, de modo que essas instituições podem se tornar mais efetivamente, elas já são, mas com mais intensidade alvo do seu discurso. E a gente sabe que essas instituições todas funcionam a partir do financiamento das diversas nações, e os Estados Unidos são quem mais financia essas nações. Se ele resolver fechar essa torneira de capital que ele transfere, é inviável o funcionamento de qualquer uma delas. Então eu vejo com preocupação, porque defendo a atuação dessas instituições, acho que é importante, os subgrupos, os subórgãos da ONU, a própria OTAN, tudo bem se o que ela faz é certo ou não, mas ela gera uma ordem mundial mais pacífica, nem que seja pelo medo da retaliação, mas o Trump atua de uma forma esquisita até com a própria OTAN, né, porque ele está ameaçando agora países ali na Europa que são membros da OTAN. O Brasil é um grande defensor do multilateralismo, de fóruns de negociação. Eu acredito que esses blocos, como a ONU, que envolvem todos ou quase todos os países do mundo, eles tendem a ser descredibilizados. Não vão acabar em 2026, mas eles vão perdendo força ou vão se tornando locais de uma fala e não de uma intervenção. Então nós tivemos a OMC, ano passado, sendo descredibilizada pelos Estados Unidos. A COP30, que aconteceu em Belém, que nós temos um vídeo aqui no canal, também foi completamente ignorada pelos Estados Unidos. E a ONU vem recebendo muitas críticas. Existe um papel da ONU ainda forte? Sim, acredito que sim. Mas talvez esse papel se torne um papel cada vez mais, não direto, mas um papel figurativo, um papel, uma reunião. E é o que você falou, eu concordo plenamente. Se não tiver dinheiro, não tem como você sustentar esses organismos. Então, e esse recuo do mundo cada vez mais para dentro de si mesmo. E eu acho que esse ano de 2025 e o começo de 2026, eles anunciam uma volta a um certo isolamento dos países, não dentro de si mesmos apenas, mas de blocos menores, né? Então, se a gente fala de enfraquecimento de OMC, de ONU, de COP, eu acho que podemos falar de um fortalecimento de blocos econômicos, talvez. De Mercosul, de União Europeia, de acordos bilaterais, mas não de um acordo mundial como nós tivemos. Em qualquer campo, educação, economia, diplomacia, isso eu acho que é um regresso ao mundo, né? Eu também vejo como um regresso. E daí, se isso se concretiza, a importância do fortalecimento dos blocos econômicos. Mas é interessante ver o poder dos Estados Unidos tão imenso, por exemplo, que há pessoas no Brasil que são contrárias à atuação do Brasil no Mercosul, ou das possibilidades de negociações e de parcerias que o Mercosul traz para o Brasil, ou dos próprios BRICS. Mas isso é um contrassenso do ponto de vista da sustentabilidade econômica. Mas também, ao mesmo tempo, isso é uma repetição de um discurso financiado, apoiado pelos Estados Unidos, em rede social, em grandes mídias, enfim. Esse fortalecimento de blocos menores, né, e eu acho que a gente pode falar o Sul global, né, essa famosa e nova expressão, ele ganhou muita força. E os Estados Unidos desempenharam um papel de aproximar antigos, não rivais, mas países distantes. A gente teve, depois de 20 anos de negociação, no começo de janeiro, agora, né, há uma semana, a assinatura do acordo histórico entre Mercosul e União Europeia. A aproximação entre Coreia do Sul e Japão. Você viu que eles tocaram bateria juntos? Vi. Tivemos a aproximação do Brasil com a ASEAN, do Sudeste Asiático. A União Europeia, agora com os conflitos e toda essa questão da Groenlândia, se o Trump, como ele ameaçou o Macron, né, de taxar em 200% champanhe e vinho, bom, para quem a França vai vender? Ela vai ter que abrir novos mercados. Vende para a China. Vende para a China, vende para o Brasil, vende para a Austrália. Então, eu acho que o Sul global, os BRICS, Mercosul, União Europeia, vão buscar alternativas a um mundo que não será mais um mundo globalizado e cada vez menos globalizado em 2026. E para evitar isso, provavelmente os Estados Unidos vão tentar interferir nas eleições locais. Pode ser, né? Pode ser que a gente tenha isso. Assim, eles escolhem parceiros de ideologia que
que de uma forma ou de outra vão evitar que os seus próprios países, atuem nesse sul global. Uhum. E nós temos, nesse ano, os Estados Unidos, junto com o México e Canadá, sendo sede de um dos maiores eventos esportivos do mundo, que é a Copa do Mundo de futebol. Eu adoro a Copa do Mundo, acho que, né, a Copa o momento do futebol. Para mim, tudo para, né, eu tenho que ver a Copa do Mundo, tenho que ver todos os jogos, vai jogar Marrocos e Nova Zelândia, eu tô assistindo. Você falta no trabalho para assistir a Copa do Mundo? Não falto no trabalho, mas o que eu posso, assim, eu tento modificar toda a minha vida para ver a Copa do Mundo. E inclusive a Copa do Mundo, houve rumores de um boicote, né, da Europa à Copa do Mundo. Acredito que ela vai acontecer no meio do ano, e eu, agora um pouco mais leve os assuntos, né, já falamos de guerra, falamos de tarifa, falamos de problema. Quem ganha a Copa do Mundo, Porção? Ganha. Qual é a final da Copa do Mundo? A final da Copa do Mundo é França e Portugal. Vou embasar? Posso. Anota, e a gente pode ser cobrado. A França, para mim, tem o melhor time, coletivamente, olhando ali, todas as posições são muito fortes. E Portugal vem numa crescente, desde Cristiano Ronaldo e o fenômeno de renascimento do futebol em Portugal, e tem muito jogador muito bom. Né? O PSG tem um monte de português bom pra caramba, o próprio Cristiano Ronaldo deve estar, e um golzinho ou outro ele vai fazer. Ele vai para essa Copa, professor? O Cristiano Ronaldo vai, assim como o Messi vai. E eu acho que se França e Portugal chegarem à final, numa Copa do Mundo eu ainda tendo a dizer que a camisa pesa. E aí eu vou cravar França campeã. Mbappé bicampeão mundial, então. Pode ser. Gostaria de dizer Brasil? Gostaria, mas a molecada não tá jogando bola na rua, a molecada tá no Instagram, professor. Mas tá vendo o Atlas. Assim espero. Eu vou dar um palpite um pouco diferente. Eu acho que o campeão vai ser a Espanha, bicampeão mundial, numa final contra a Inglaterra. Pronto, acho que é difícil, mas uma final contra a Inglaterra. Espanha e Inglaterra, e a Espanha vai ser campeã na final. Se a gente acertar, algum dos dois acertarem, e quem elimina o Brasil? O Brasil vai ser eliminado em qual etapa da Copa do Mundo? Quartas de final? De novo? Quartas. Para um europeu? Eu não sei, é difícil, mas quartas. Quartas de final. Eu acredito no Brasil, acho que ele pode chegar longe, mas não sei se... Espero que nos surpreenda. Sim, espero. Seria legal, né? Seria legal. Faz muito tempo já. Eu vi, um monte de gente tá assistindo a gente, nunca viu o Brasil campeão, foi 2002, com o gol do Ronaldo contra o Oliver Kahn. Foi. Nossa. E, bom, é isso, acho que de perspectivas, acho que dentro do futebol temos grandes perspectivas, né, do Corinthians ganhar a Libertadores esse ano. Isso não tem dúvida. Repetir a campanha invicta? Acho que isso não tem dúvida, é muito mais certo que a França ou a Espanha campeãs. Mas vamos aguardar. E o que podemos aguardar com certeza, e não é uma previsão, é que o Atlas Geopolítico vai estar analisando tudo, vamos estar juntos ao longo desse ano de 2026, e queremos convidar vocês a curtir, comentar, darem as suas previsões, criticarem as nossas, e comenta aí quem vai ganhar a Copa do Mundo 2026. É isso, então nos sigam, enviem esses vídeos para quem vocês acham que deve ver esse vídeo. Essas perspectivas, elas não são necessariamente apostas, não são certezas, mas é o que tudo indica que pode acontecer. E estejam atentos também às nossas redes sociais, né? Instagram, TikTok. É por ali que a gente faz os vídeos mais curtos, de assuntos mais urgentes daquele dia, daquela hora, daquela semana. E é isso. Atlas Geopolítico. O mundo em um podcast.